Vamos dar início ao nosso segundo dia da CEASC. Como é que tá? Dando início, dando continuidade à 12ª CEASC, Semana de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Carlos. No dia de hoje, teremos aí duas palestras. Uma palestra técnica, diretamente relacionada a resíduos sólidos, com um tema de lodos de ETA, de estações de tratamento de água, e ET, estação de tratamento de esgoto, proferida pelo professor Valdir Schalck. Em seguida, nós teremos uma palestra que será realizada pelo engenheiro João Bosco, certo? Que é diretor financeiro da Mútua, que vem aqui a mostrar, certo, o que é a Mútua para os profissionais da engenharia no sistema CREA. Então, iniciando aí, essa semana começou ontem, foi ótimas palestras que nós tivemos nesse dia, uma plateia com pessoas, houve um debate ao final, que valeu muito bem, ou seja, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos, ela está fazendo exatamente o seu papel. E aí essa, uma das nossas funções é uma questão classista, quando a gente conversa entre nós aqui, os engenheiros, arquitetos e agrônomos. Mas ela também vem participar no seu dia a dia na cidade, na nossa comunidade. E esse evento é um evento que a associação, com apoio do CREA São Paulo e apoio da Mútua São Paulo e de alguns patrocinadores, traz para esse debate, para essas apresentações, que são apresentações que sempre geram aí, alguma curiosidade, um debate, fomenta, cria-se ideias. E então a associação, eu entendo que está fazendo muito bem o seu papel social. Agradeço aqui a presença de dois ex-presidentes da nossa associação, o Carlito e Silvio Coelho. Também agradeço a presença do nosso chefe da UGI, São Carlos CREA, Juliano Dal. Tá? Então, professor, por favor, rapidamente, vou falar um pouquinho do vosso currículo. Tá? Não vamos se alongar. Professor Dr. Valdir Schalck, de formação ele é engenheiro químico. Professor, hoje, sênior, tá? Do Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos, ESC, USP. Professor titular do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental da Universidade de Ribeirão Preto. Coordenador do NEPER, Núcleo de Estudo e Pesquisa em Resíduos Sólidos. Professor visitante da Universidade de Nebraska, Lincoln, Estados Unidos. Atua na área de resíduos sólidos quanto à gestão integrada, gerenciamento e tecnologia de destinação e disposição final ambientalmente adequadas. Imagino quantos orientados e amigos que o senhor fez nessa longa carreira dedicada a resíduos sólidos que a gente conhece. O senhor também é o coordenador do simpósio sobre resíduos sólidos, da USP, que já o ano passado foi a sua 5ª edição. Então, é um evento que ocorre em anos ímpares, bienal. O primeiro aconteceu em 2009, tá? E o ano passado foi o 5º, e o ano que vem teremos o 6º e, com certeza, com o apoio da diretoria da IASC, CREA e Mútua, pode contar com o nosso apoio lá. Tá? Estou tomando essa liberdade, mas é um fato que nós estamos sempre apoiando eventos na área de engenharia, arquitetura e agronomia. Tá? Professor, vou parar por aqui
e o senhor começar a palestra, para nos ensinar, nos explicar um pouquinho mais. Eu vou comentar que nós faremos, o senhor faremos uma mesa para o senhor, as perguntas posteriores. O que o senhor prefere, as perguntas antes? Eu acho que pode ser depois. Depois, né? Depois. Né? Vamos só. O professor vai fazer a apresentação e, após a apresentação, a gente abre para as perguntas e, após as perguntas, teremos um coffee break, tá? Para retornarmos à segunda palestra. Bem, muito boa noite a todos, né? Muito obrigado aí pelas palavras, né? É um prazer estar aqui. Eu estava comentando há uns minutos atrás aí que quando nós fizemos o nosso projeto de aterro sanitário aqui para São Carlos, uma das audiências públicas foi aqui, né? Né, Paulo? Se recorda, né? Então é um prazer enorme estar aqui. E em São Carlos também, com relação a essa... Nota 10, que bom, a gente fica orgulhoso disso. Né? E é interessante isso que o Paulo está dizendo, porque às vezes o município tem aterro nota 10, porque manda o seu resíduo para outro município. Né? Aí o município fica com nota 10, quem mandou para outro lugar. Né? Aí só... Mas esse daí é um prazer... Exatamente. Pois então é um prazer enorme estar aqui. Dentro da área de resíduos sólidos, a gente tem desenvolvido alguns trabalhos, e como o Laerte falou, aqui tem vários pós-graduandos, né, que trabalham conosco lá, e que são profissionais, né, que trabalham conosco, que fazem mestrado, doutorado. Que também aqui, se vocês me permitem também, aqui tem um pessoal que está aqui hoje, né, do Paraguai. Eu estou falando hoje, mas vocês vieram ontem também, né? Que bom. E que a gente tem feito um curso, eles vieram para o Brasil para fazer um curso de especialização em saneamento e recursos hídricos. Eu vou fazer um pouco de propaganda desse curso, que não a escola me manda embora, né? Mas, não, agora estou aposentado, agora não tem mais jeito, né, Silvio? Agora não tem como mais, né? Porque é o primeiro curso de especialização a nível internacional que é feito pela USP. Está sendo feito aqui na Escola de Engenharia de São Carlos, e junto com o Departamento de Transportes também. Um de infraestrutura em transportes e o outro de saneamento e recursos hídricos. Então é um prazer também, a gente toda terça-feira de manhã a gente se encontra, né? E eles também vieram aqui hoje. E de estar aqui é um prazer enorme também. Bom, nessa parte de resíduos sólidos, eu me atrevo a sempre orientar, não especificamente num determinado tipo de resíduo. Por exemplo, né, resíduos eletroeletrônicos. Né, vou me especializar em pilha. Eu acho que se a gente fizer isso daí, né, não é uma coisa muito interessante na área de resíduos sólidos. Então, como orientador, eu procuro verificar o que a gente pode estar fazendo com relação ao direcionamento de pesquisas. E um dos pontos importantes que aconteceu... Bom, aqui é só também uma propagandazinha, né, do nosso núcleo. Esse núcleo, o pessoal da pós-graduação tem ajudado muito nos últimos anos. Se vocês entrarem nesses links aí, vocês vão ver que tem uma aba lá que fala sobre produção bibliográfica, relacionado com resíduos sólidos do nosso núcleo. Então, tem um resumo, o título, o resumo, e a disponibilidade depois fica na biblioteca. Então, tem um material assim... E essa palestra depois, se vocês quiserem, né, a gente vai disponibilizar. Tá? Então, o núcleo ele tem feito esses trabalhos, né, e esses trabalhos estão sendo disponibilizados. Que eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente tentar sempre unir teoria e prática, e aqui em São Carlos a gente tem essa possibilidade. Né? Nós já fizemos vários trabalhos.
Inclusive, na época do Paulo também, né, Paulo? Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos bastante. Foi uma época muito boa em São Carlos com relação a resíduos sólidos. Eu espero que ela volte. Então, para vocês terem uma ideia da gente, o que nós podemos fazer com vocês. E eu sempre também defino resíduos sólidos. Né? Para algumas pessoas, a definição de resíduos sólidos pode ser uma coisa muito óbvia, muito normal, né? Mas resíduos sólidos, depois de 2010, que teve essa definição aí, em função da Política Nacional de Resíduos Sólidos, do seu decreto, essa é uma coisa que também os pós-graduandos, e mesmo o pessoal da graduação, eles eu entro na sala, o primeiro dia que eu entro na sala de aula, eu costumo brincar que eu nem cumprimento eles, eu cumprimento, tá? Mas eu costumo brincar que não cumprimento, falando no dia 10 de agosto, né? No dia 2 de agosto de 2010, né, foi sancionada a política, foi sancionada a Política Nacional de Resíduos Sólidos através da Lei 12.305. Né? E ela foi regulamentada pelo Decreto 7.404. Foi regulamentada. Né? Esse é um ponto fundamental. Toda vez que a gente fala alguma coisa de resíduos sólidos, a lei ficou 20 anos, uns falam 22, 20, mas em torno de 20 anos, tramitando no Congresso. Né? Então, a partir de... E ela é de 23 de dezembro de 2010, do mesmo ano. Então, a partir dessa data, todos os municípios são obrigados a apresentar o seu Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, obedecendo a definição de resíduos. Eu sei que nós estamos distante disso ainda, né? As coisas na prática às vezes não funcionam como teria que funcionar, mas para nós, pesquisadores e nós da área de resíduos sólidos, foi um marco histórico. A gente não pode... Um marco histórico no sentido da gente direcionar pesquisas. Antes a gente fazia pesquisa em resíduos sólidos, o que vinha na cabeça da gente. Hoje a gente tem um direcionamento de pesquisas que a gente pode fazer. Né? E foi muito importante. Então, resíduos sólidos, eu não vou ficar lendo tudo isso daqui para vocês, mas resíduos sólidos, o que é interessante da gente, pelo menos, dizer agora, é que resíduos sólidos, a gente tem que tirar da cabeça que são os restos das atividades humanas. Né? Se você estiver fazendo uma revisão bibliográfica histórica, você vai ver um monte de livros e de artigos dizendo lixo é o resto das atividades humanas. Nem é lixo e resíduos sólidos é tudo isso daqui, olha. Né? Resíduos sólidos são os resíduos sólidos, né, gerados, né? Os semissólidos, né, que são os lodos, o que é onde nós estamos hoje aqui, né? Comentando um pouco com vocês, que são os semissólidos, né? Os líquidos, né, gerados, os líquidos, geralmente os líquidos perigosos. Né? Eu costumo sempre dizer que o chorume é um líquido que sai do aterro sanitário, mas ele não é um líquido que é considerado perigoso. Né? Ele é uma água residuária. Né? E eu sempre costumo, na definição, e tem os gases também de recipientes. Porque se vocês perceberam aqui, nós pegamos tudo, né? Pegamos resíduos sólidos, semissólido, que são os lodos, na definição antiga. Pegamos os gases, né? Que são os recipientes, que estão em recipientes, e pegamos líquidos. Então, não sobra nada para ninguém, né? Mas sobra muito. Viu? Então, tem a área de poluição do ar, veículo automotor. Veículo automotor não está aqui, não está em recipiente. Né? Águas residuárias industriais, ou domésticas, ou domiciliárias, é uma outra grande área de estudo que não está aqui. Né? Só o lodo gerado em ETA e ETE, que nós vamos ver mais para frente. Então, esses semissólidos, né, são esses daí. Tá? Lodo de ETA e ETE. Então, eu não vou... já dei um pouco de uma geral aí, o que são esses resíduos sólidos. O que é interessante destacar aqui, que daqui a pouquinho nós também vamos dar uma olhada, né, é que, cuja destinação final. Eu vou perturbar vocês só com algumas definições de resíduos sólidos hoje, mas elas são muito importantes para a gente se situar. Né? Aqui, só para vocês lembrarem, daqui a pouco vem, não está escrito aqui disposição final. Está escrito destinação final. Né? Então, por exemplo, quando a gente coloca o lodo de ETA, vou dar exemplo do que nós estamos falando hoje, o lodo de ETA ou de ETE, se você coloca ele no aterro sanitário,
nós não estamos dando uma destinação para ele. Nós estamos dando uma disposição final ambientalmente adequada, nós não estamos jogando no terreno baldio de ninguém, né? Ou no rio, né? Deixa ir para o rio, né? Ou a rede de esgoto ir direto, já é bom, mas não é o suficiente. Né? Não é o suficiente. Então é por isso que a política nacional, depois de 2010, ela veio dizer assim, olha, você tem que dar, aquilo que você gerar, você tem que dar um destino. Você tem que dar um destino adequado para ele. Se você der uma disposição, também está ótimo. Também, tanto que vocês vão ver que na definição de destinação envolve a disposição. Só que existem duas coisas muito fundamentais aí, né? E porque dessa destinação aqui, olha, você tem que pensar, né? Agora, quando você pega um lodo de ETA, um lodo de ETE e põe no aterro sanitário, você não precisa pensar. Porque já fizeram o projeto do aterro sanitário, ele está aprovado, teve o EIA-RIMA aprovado, tudo. E você pode estar pegando uma matéria-prima e enterrando. Pode não. A gente faz isso, né? Faz isso, se a gente for começar aqui das porcentagens de cidades que lançam seus lodos de ETA e ETE no rio, tem mais da metade ainda faz isso, né? Então isso não é destinação, isso não é nada, é jogar no rio para que depois aconteça aquelas coisas todas indesejáveis, né? Então, eu acho que pode ter ficado assim claro aí para vocês que a gente tem que, a área de resíduos sólidos lixo não é resto de atividade humana. É um senhor problema que a gente tem e que a gente usa ciência e tecnologia. Eu me lembro quando eu cheguei em São Carlos, há 40 anos atrás, né, vim para, graças a Deus, dentro de um departamento muito forte, desenvolver a área de resíduos sólidos. As pessoas chegavam para mim e falavam, pô, o que você veio fazer aqui, né? Saneamento é água e esgoto. Lixo é lixo. Passa um caminhão, pega aí, põe dentro de um lugar e leva para algum lugar que também você não sabe onde é. Depois isso foi crescendo de uma tal forma que hoje você faz... Hoje não, né? Agora, de muitos anos atrás, você faz ciência e tecnologia com resíduos sólidos. Agora, você falar, eu vou fazer ciência e tecnologia com lixo, já perde toda a graça, né? do que a gente vai fazer, né? Então, aqui são alguns exemplos, né? Só para vocês terem ideia, né? Vocês terem ideia. E nós estamos aqui nos semissólidos, tá? Eu também não vou ficar perturbando vocês muito aí, não, né? Porque depois é só dar uma lida que vocês vão ver. Talvez aqui o que ficasse um pouco em dúvida seria a parte de líquido, né? Que o churume não é, o vinhoto não é, o vinhoto é água residuária, né? Não é perigoso, óbvio que é perigoso, mas em função da carga orgânica, né? Então ele não entra aqui em resíduos sólidos. E esses daqui que são, né, os materiais aí que entram na área de resíduos sólidos. Então é lógico, tem esse contorno, né, que a gente tem que fazer em função da definição de resíduos sólidos, tá? E aí é que vem, ó, duas definições importantes, a de resíduos sólidos e aquilo que eu acabei de falar para vocês, olha lá, ó, tá? Rejeito, né? Olha, depois que esgotadas todas as possibilidades, só resta a disposição final ambientalmente adequada. Por isso que, se lá na definição de resíduos sólidos tivesse escrito disposição final, estaria tudo perdido. Estaria tudo perdido. Então a gente tem que dar uma destinação. Agora, quando você não tem o que fazer com o resíduo, ele é um rejeito, né? Ele é um rejeito. E esse rejeito, ele vai para a disposição final ambientalmente adequada, né? Um rejeito de um lodo industrial vai para um aterro industrial. Rejeitos, né? Rejeitos hoje que a gente tem, por exemplo, na composição gravimétrica do lixo de São Carlos, dos resíduos sólidos de São Carlos. Aliás, hoje a gente está fazendo a terceira caracterização física. Fizemos uma em 86, uma em 2007, e agora a Viviane, uma mestranda, está fazendo o mestrado dela em composição gravimétrica, vendo o que a gente tem nos resíduos sólidos de São Carlos a nível de resíduo domiciliar, né? Então, tem muita fralda, né? Medicamento vencido. Então, isso daí é um rejeito. Vocês terem uma ideia, a última que nós fizemos deu 22% de rejeito. Então, é aquela coisa assim que a gente fala também, né? Quando a gente vê alguns filmes do Japão ou da Alemanha, tudo, você vê lá, tem 4% indo para o aterro sanitário, tendendo a ir para 1%.
Se um dia a gente chegar num ponto desse, mas a gente vai ter que não desanimar, né? Apesar que Japão, as características do Brasil são completamente diferentes, hoje a gente tem de 240 toneladas por dia aqui em São Carlos, 20%, 50 toneladas por dia é rejeito. Então, há necessidade de se ter o aterro sanitário, né? Eu acho que ele nunca vai deixar de existir, mas a gente tem que afunilar para que a gente mande cada vez menos no aterro sanitário. Por quê? Porque lá vai o rejeito. Então, duas coisinhas que a gente sempre fala é o seguinte: resíduos sólidos, ligação direta com destinação final, né? Rejeito, ligação direta com disposição final. Disposição final ambientalmente adequado, excelente, mas você está enterrando matéria-prima. Ou então está enterrando algum material que vai ter potencialidade para ser uma matéria-prima mais para frente. Tá? Então, eu acho que isso daí são duas coisas assim, fundamentais da gente ter em mente. E que tudo que eu estou... bom, e outra coisa, tudo que eu estou falando aqui é cópia fiel da política. Hein? Eu não estou inventando nada. Né? Não estou inventando nada. Tá? Então, acho que essas duas coisas têm que ficar assim com a gente. Né? Ligar resíduo com destinação e ligar rejeito com disposição. Tá? E aí, reutilização e reciclagem são duas palavrinhas também distintas, mas que na hierarquia de resíduos sólidos, você fazer a reutilização é mais importante que a reciclagem. Tá? Reciclagem é uma maravilha. Eu acho que vocês todos, quando tem um programa de coleta seletiva no município, você nunca... Só o nosso daqui que chamava redução, né? E coleta seletiva dos materiais. Nenhum programa de coleta seletiva chama reutilização e coleta seletiva. Acho que é raro de ver, eu pelo menos não conheço nenhum. Sempre põe reciclagem, né? Coleta seletiva e reciclagem. Né? A reutilização ela tem um fator fundamental. Eu não vou perturbar muito vocês com isso, mas porque vai valer para lodo também. Aliás, vai valer muito. Vale para todos os resíduos. Né? Quando você reutiliza, geralmente você reutiliza num processo que forma ciclo. Então você não precisa transportar. Tá? Você não precisa transportar. O transporte é caríssimo. Nenhum modelo de reciclagem você recicla na sua casa e faz na sua casa. Você tem que mandar para algum lugar. Agora, a reutilização a gente sempre dá, apesar que o plástico está cada dia pegando mais no pé da gente, mas, por exemplo, o copo de requeijão. Copo de requeijão você não põe para reciclar. Você reutiliza. Se você reutilizou, você não transportou. Ele ficou na sua cozinha, ficou em algum lugar. Você deu para alguém para usar de novo isso daí. Né? É o que está ali. Ó. Quando você não precisa ter processos químicos, físicos, biológicos de transformação, é uma reutilização. E a reciclagem é quando você necessariamente tem que fazer isso. Né? Um dos detalhes que está acontecendo hoje, por exemplo, o isopor em Araraquara, a gente tem uma máquina lá em Araraquara que você recicla o isopor. Por incrível que pareça, o isopor pode ser reciclado. Para fins não muito nobres ainda, mas ele é reciclável. Né? O gesso, né? Vocês da construção civil, o gesso passou de uma classe B para outra classe, porque agora ele é utilizado aí na construção civil. Então, o que eu fiz? Transformei rejeito em resíduo. Né? Transformei uma coisa que era rejeito em resíduo. Então, essa é a nossa função em resíduos sólidos. Né? Não só desenvolver tecnologias para aprimorar resíduos, mas pegar essa parte, 20% e 30% que tem dos resíduos, em média, que são rejeitos, se você pegar esse rejeito e transformar em resíduo. Então, não tem fim as linhas de pesquisa que a gente pode fazer. E quem contribuiu muito para isso foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Hoje nós temos um direcionamento para a gente fazer isso daí. Tá? Aí, olha lá, destinação e disposição final, agora ficou bem mais assim visível, né? Que você tem que fazer, olha lá, né? Na destinação final, olha lá, é toda a parte que você deve fazer, né? E que entre elas está a disposição final. Quando você não tiver o que fazer, você é o que nós estamos fazendo com o lodo, né? Aqui em São Carlos, até onde eu saiba, o lodo da nossa ETE está indo para o aterro sanitário, né?
está tendo uma disposição final ambientalmente adequada. Mas o que a gente deve cada vez mais tentar fazer é dar uma destinação para esse lodo, como nós vamos dar uma discutida aqui hoje para ver o que só pode ser feito, né? Então, aqui, olha, a disposição aí é em aterros. A disposição é em aterros, não tem outra forma. Em aterros, a gente geralmente pensa no sanitário, mas tem aterro de reservação para construção civil, tem aterros industriais para resíduo classe 1 e classe 2, obviamente, do jeito que eu falei, para resíduo industrial, né? A gente já não está usando muito mais vala acética para os resíduos de serviços de saúde, né? Mas é também uma forma correta de disposição final, não muito brilhante, né? Mas é melhor do que você pegar um saquinho de membro amputado e jogar no terreno baldio de algum lugar, né? Então, a destinação final ambiental e a disposição final ambientalmente adequada também é muito importante. É muito importante, né? Mas a gente tem que fazer o possível e o impossível para não dispor, destinar. O que não é fácil, não, mas a gente deve tentar fazer isso daí, tá? E a gente deve usar sempre, isso também está na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente deve usar sempre essa hierarquia. E olha lá onde é que está a redução, ó. Onde que está a reutilização, né? Está depois, está antes da reciclagem. Porque esse daqui a gente deve maximizar, né? Nós nunca vamos chegar... Isso vale para todos os resíduos, hein? Do que eu vou colocar daqui a pouco. Não, a gente sempre pensa no domiciliar, né? Mas olha para todos os resíduos do artigo 13 da política, do qual nós vamos falar um pouquinho aí. O que tem de novidade nisso, também está na política nacional, lá, artigo 9, né? Tudo que eu estou falando está na política, né? Essa recuperação energética aqui, olha, tá? Hoje ela veio com todas as letras. A gente tem os 3 famosos R'inhos, né? Redução, reutilização e reciclagem. Dependendo de onde você vai, tem 25 R'inhos, né? Repensar, reeducar, um monte de coisa, né? Mas na política nacional tem os 3 famosos e mais a recuperação energética. E a recuperação energética, o lodo também entra nela, os semissólidos, do qual a gente está falando, tá? É óbvio que a gente pensa em recuperação energética, você pensa em incineração, que também, óbvio, é a recuperação energética. Mas tem também a recuperação energética de metano, de aterro sanitário. Tem várias recuperações energéticas. E uma delas é processo térmico, né? De recuperação de semissólido. Quando você não tem o que fazer, quando você já começou daqui para frente, né? Veio até, não sabe o que fazer com aquele resíduo, pelo menos você tem que dar uma disposição final ambientalmente adequada, né? O que nem sempre é viável. É só a gente ver, e São Carlos não é porque é São Carlos que acontece isso, parece todos os dias na televisão, e isso é difícil mesmo, resíduos da construção civil, né? Para a gente ter ecoponto se transformar em lixão e terreno baldio se transformar em lixão, é um tapa, né? Isso é uma coisa, é um problemão que a gente tem de resíduo da construção civil, né? É um problemão que a gente tem. E vai existir cada vez, Deus queira que a gente consiga equacionar esse problema aí. Disso daqui, desse slide, uma coisa que a gente deve... agora eu não vou ficar falando toda hora que eu vou usar isso para os semissólidos, porque vale para todos os resíduos, mas vale para o semissólido também, tá? Vale para o semissólido também, né? Você deve fazer o máximo, o possível, para não gerar um resíduo que tem numa estação de tratamento de água ou de esgoto. Falei impossível, não é. E aqui entra até ISO 14001. E entra uma outra ISO, do querido professor Cordeiro aqui, que até separei um artigo dele aqui, né, que fala sobre isso também. Né, que fala sobre isso também. A gente não deve só pensar na disposição final, sem mexer no... Porque é um processo. Geralmente a gente pensa que um processo ele é industrial só, né? Transformação da bauxita em alumínio. Mas a ETE é um processo também, em que você pode... Vários pesquisadores fazem isso, e eles fazem até com mais profundidade. Às vezes você mudando uma matéria-prima que você põe lá, ou um coagulante, você pode gerar menos resíduos. E aí você está mexendo no processo, desde
da água bruta que chega até ir servindo esse material aí para as residências e todo. Então você também deve, com o lodo de ETA e ETE, procurar obedecer essas ISOs que existem com relação a não só ter a destinação final. Você pode usar P2, avaliação de ciclo de vida e produção mais limpa, para ETA e ETE também, não só para processos industriais. Né? Isso daí é fácil? Não é fácil, mas tem vários pesquisadores. Aqui em São Carlos tem vários pesquisadores que trabalham com lodo de ETA e lodo de ETE, mas que particularmente trabalham com relação a projeto mesmo de ETA, não só do lodo. O lodo vai fazer parte integrante do projeto, lógico. Mas desde o sistema de dosagem, de tudo, né? Com relação ao lodo de ETA e de ETE. Então, acho que isso é uma coisa que também deve ficar na cabeça da gente. Né? E nós temos grandes estações de tratamento de água e esgoto. Podem ser algumas pequenininhas, mas tem umas estações de tratamento de água que são muito grandes. Né? E tem vários problemas. Se você é custo, né? Você elimina custo em função de tecnologia que você está utilizando. Tá? Então, você pode aplicar tudo que está aí para ETA e ETE. Todos os resíduos. Mas para ETA e ETE também. É porque a gente imagina hoje, como a gente não tem muito, o lodo de ETA e ETE, não tem muita solução que está sendo prática, colocada mesmo em prática, né? Tem muito trabalho interessante, mas a gente tem um caminho, né, Cordeiro? Acho que tem um caminho enorme aí para ser seguido. Né? Toda a teoria, toda a legislação, ela é boa, né? Pode melhorar, lógico, mas é boa. Mas eu acho que a gente tem esse caminho longo aí de ETA e ETE. Quando você fala em processo industrial, você vai aqui na Electrolux, vai na T-Campus, vai na Volks, o chão de fábrica hoje é mais limpo que a minha casa. Né? Então, por que o cara está fazendo isso daí? Que eles estão fazendo isso daí? Porque eles gostam? Não. Porque eles têm que obedecer uma legislação. Né? E tem que obedecer uma legislação que leva em consideração o meio ambiente, não só os aspectos produtivos. Né? Todas as ISOs que a gente tem aí. E o que é interessante falar também é que essas ISOs que a gente tem são NBR, né? Você tem que cumprir. Pode ver lá que na ISO 14001 está escrito ISO NBR. Não está só escrito ISO. Né? Se é NBR, é norma brasileira registrada, que você tem que usar. Tem que usar, obviamente, né? Não é tem que usar, né? Opa, eu que fiz alguma coisa aqui que eu apaguei tudo. Ah, não, voltou. É que eu aperto do meu, estou acostumado a apertar o do meio, que é para focalizar, né? E aqui é aqui embaixo. Ah, hoje eu estou apertando o botão errado aqui. Mas esse daqui é esse daqui mesmo. Esse daqui eu vou perturbar um pouco vocês, porque eu acho que nós preparamos uma palestra hoje, né? Eu e o Túlio, que está aqui, né? O Túlio fez mestrado com a gente, está fazendo doutorado. Mas eu acho que depois tem alguns outros slides, vários, né? Que nós vamos conversar um pouco, lógico, né? Mas eu acho que vale a pena, não vou perder a oportunidade de dar uma geral um pouco nisso daqui. Tá? Isso daqui é cópia do artigo 13 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que, aliás, eu ando com ela debaixo do braço. Né? Então, é cópia. Tá? É cópia, fiel. Só que, logicamente, na política ela está em itens. Né? Aqui nós fizemos um diagramazinho de blocos, uma figura, que é para ficar um pouco mais didático. Então, esses resíduos todos aqui, olha, todos esses resíduos sólidos, vou dar uma passada geral, para vocês terem uma ideia, mas aí é que vai ficar interessante no sentido do posicionamento. Todo município brasileiro, todo município tem que apresentar o seu plano municipal. Eles tapam o ouvido quando eu fico falando o que eu vou falar agora, porque eu falo cada 2 segundos na aula. Né? Todo município tem que apresentar o seu plano municipal. Daqui a pouquinho eles fazem um coro. Né? Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. E perceba que eu estou falando Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, não de gerenciamento. Né?
Tem que ter o de gerenciamento também, mas só os dos artigos 20, inclusive o resíduo da construção é um deles. Mas o que acontece? Que eu falo não, está na política, né? Todo município tem que apresentar o seu plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Porque na gestão integrada de resíduos sólidos, você vai fazer fazer a gestão é planejar. E o gerenciamento é o que você planejou pôr em ação, pôr em prática. Então, vou dar um exemplo. Vou dar alguns exemplos daqui, né? Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço. Aí tem a definição que eu não vou ficar perturbando vocês, é só ir lá no artigo 13. Né? Mas aqui são aqueles resíduos que entram alguns de significativo impacto ambiental, né? Que está aqui embaixo. Né? Está aqui embaixo. Tem onde está aqui, que a gente tem que consultar. Né? E esses resíduos são óleo comestível, óleo combustível, pneu, lâmpada, né? Embalagem vazia de agrotóxico. São resíduos, vários deles, não todos. Por exemplo, pneu, né? Embalagem vazia de agrotóxico, tem que ter acordo setorial para isso. Né? Tem que ter acordo setorial para isso, gestão compartilhada. Nós estamos engatinhando ainda. Né? Agora, para óleo comestível, que você frita alguma coisa na tua casa, não precisa ter acordo setorial. Né? Você tem que fazer um programa que inclua isso numa coleta seletiva, junto com vidro, papel, papelão, plástico, esses outros materiais. Mas está bem claro no artigo 33 e na SMA 45 quem são esses resíduos que são passíveis da logística reversa. Né? E aí tem que ter esse acordo setorial. Então, esses resíduos aqui, todos eles, você tem que apresentar um plano municipal de gestão integrada de resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço de São Carlos, por exemplo. Né? Então, você vai ter que saber quanto que gera de pilha em São Carlos por dia, quanto gera de bateria, quanto gera de embalagem vazia de agrotóxico. Né? Você tem que fazer isso daí. É um questionário. Os questionários, até eu trouxe aqui também, mas a gente tem... Os questionários aí não estão na política. Questionário, nós, junto com todos os integrantes do grupo, a gente desenvolveu algumas perguntas que a gente tem que fazer para cada tipo de resíduo desse daí. Né? Outros tipos de resíduos aí que a gente tem, só para vocês terem uma ideia. Né? O que os planos, geralmente quando você apresenta um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, as pessoas até hoje estão confundindo isso e eu não sei porquê, né? Se está claro na política. E a gente precisa tomar cuidado até quando lê um plano municipal. Porque a palavra resíduos sólidos urbanos, ela engloba o resíduo domiciliar e o de varrição, limpeza urbana, poda e capina, né? Todos esses resíduos. Geralmente, quando você lê um plano, está escrito lá, Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos, mas não está a capina, não está a varrição, não está a poda, não está nada. Né? Então, para cada um desses daí, você tem que fazer um questionário. E o que significa dizer o questionário, né, para todos esses resíduos aí? É o item 1 do artigo 19. Né? Você tem que saber o que tem e quanto tem, que é a composição desses materiais, em peso e em volume. Ó, gente, nós temos tido a felicidade de fazer plano municipal para vários municípios. É muito bonito fazer um plano municipal de gestão. E já aproveitando isso, falar para vocês, e vai servir, lógico, sempre para a ETA e ETE, né? A CETESB, se tiver alguém aqui da CETESB, deixa eu terminar a frase, hein? Senão já vai me atirar um tomate na cabeça aqui, né? A CETESB, mas isso daí é interessante deixar claro, a CETESB não tem nada a ver com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Quando eu falo resíduos sólidos, de todos esses. Quem tem a ver é a Câmara de Vereadores. Vai ter que ter um projeto de lei e ser aprovado para depois você pôr em prática. Agora, quando você pôr em prática aquilo que você bolou no modelo de gestão, aí é bolar com vários profissionais, né? Você bolou esse modelo. Vou citar um exemplo em São Carlos. O que falta a gente fazer, aliás, na maioria dos planos que a gente vê, fazer a coleta seletiva, vamos dizer assim, da matéria orgânica. Nós vamos ter que fazer isso um dia. Vai ter que ter 3 saquinhos em casa para o resíduo domiciliar. Um para rejeito, um para os recicláveis secos, né? Não gosto muito dessas palavras, mas o reciclável seco, que já foi feito, né, Paulo? Tinha bastante coisa feita, deu uma diminuída, vamos ver o que vai acontecer agora, né?
mas são vidro, plástico, papel, papelão, que você põe lá, que dá um sacão, né? Não pesa muito, mas dá um sacão. E a matéria orgânica? Se eu estou colocando a matéria... Agora já dá para a gente verificar por quê. Se eu estou colocando a matéria orgânica no aterro sanitário, eu estou chamando ela de quê? De rejeito. E olha, tem... Né, o Márcio está aqui, tem gente que... Eu acho que dá para fazer compostagem. Né? Com a matéria orgânica, resto de a casca de laranja, casca de não sei o quê. Deve dar. Né? Lógico que dá, né? Talos de frutas, essas coisas. Nós estamos enterrando. Nós estamos enterrando esse material. Ah, não, está sendo... Bom, essa agora é a minha opinião em função da política nacional. Eu parei de fazer pesquisa com relação à produção de metano em aterro. É lógico que tem aterro aí que ainda tem metano, tudo a gente não pode desprezar. Porque você está incentivando a enterrar a matéria-prima para fazer compostagem. E se a gente um dia não fizer isso... Bom, está na política, gente. Está na política, não é? Nós temos, Paulo, um dia que fazer isso daí. Né? Temos que separar, assim como... Agora, tem que saber o que... E nós já temos vários exemplos, já fizemos em vários bairros em São Paulo, em São Carlos, com relação a mestrado, doutorado, dá certo. A população, depois ela chega, por que você parou de vir aqui? Porque era um doutorado, né? A gente tinha dinheiro para fazer durante 6 meses, depois... Aí é responsabilidade da prefeitura. Aliás, esse resíduo é responsabilidade exclusiva da prefeitura, né? Do poder público municipal. Os resíduos domiciliares e de varrição pode capina. Pode terceirizar uma parte, como é feito em São Carlos. Vocês já viram acho que ontem com o ANOC e tudo. Né? Mas percebam, você tem que cumprir o que está na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, enterrar casca de laranja não é mais para enterrar. Você fala, você está brincando, né? Nós vamos continuar enterrando até o ano 3000. Vários municípios pequenininhos já estão tendo os 3 saquinhos. Porque o sujeito leu a política. Né? E aí dá para fazer compostagem, em lugar menor dá para fazer verme-compostagem. Né? Dá para fazer uma série de coisas aí. Mas o importante é isso. Até eu morrer eu vou falar. Né? Não é para enterrar matéria orgânica. Enterramos todo dia. Né? Enterramos todo dia, mas não é para enterrar. Mas não é para enterrar. Né? Outros resíduos. Resíduos de serviços de transportes, né? Portos, aeroportos, rodoviária. A gente sabe quanto que gera de resíduo na rodoviária? Né? Portos e aeroportos são poucos lugares de fronteira, resíduos de fronteira, resíduo de ferrovias, né? de trens. Né? Tá? Esse é um outro tipo de resíduo. Tá? No estado de São Paulo, entrou também resíduos cemiteriais. Né? Resíduos cemiteriais também. Não é o necrochorume, são os resíduos gerados quando... Né? Até a gente brinca quando fala disso, porque aí entra até religião na parada. Né? Mas são, no estado de São Paulo, pelo GIREM, pelo documento da CETESB, você tem que, no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, contemplar os resíduos cemiteriais. E aí, vocês acho que vão... A gente vai entender direitinho isso daí. Perceba o que está escrito lá em cima, olha, quanto à origem. Num cemitério, tem resíduo da construção civil. Tem resíduo da construção civil. Só que esses resíduos da construção civil, eles têm outro cenário. Mesmo eles sendo gerados lá no cemitério, eles não são da origem do cemitério, mas eles estão lá dentro. Uma indústria, resíduo da construção civil numa indústria. Eles não são considerados resíduos industriais, mesmo tendo dentro da indústria. Bom, um mais claro ainda, uma indústria que o sujeito está almoçando lá. Pô, esse resíduo está dentro da indústria, então o saco plástico ou a casca de laranja que fez o suco é considerado resíduo industrial? Não. É quanto à origem dele. É que no processo industrial, ele chama resíduo industrial. Mas se ele está dentro da indústria e é domiciliar, ele tem que ser feito... Você pode não, né? Várias indústrias têm a coleta seletiva. Exagerando até. Você pode fazer a coleta seletiva num hospital. Né? Perfeitamente viável, perfeitamente possível. E ele é um resíduo hospitalar, perigoso, infectante, pérfuro cortante? Não. Porque você não vai pegar o pérfuro cortante para fazer a reciclagem. Você vai pegar o que está lá, a caixa de papelão que chega aos montes no hospital, e que são considerados resíduos recicláveis. Tem até um grupo específico para esse, que é o grupo D. Né? Outros resíduos que nós temos aqui, eu estou falando isso daqui rapidamente para vocês, só para vocês terem uma ideia. Né? Resíduo da construção civil, um problemão que a gente tem. E todos eles têm
né, suas normas, suas resoluções CONAMAs e suas NBR características. Resíduos industriais, uma gama interessantíssima de indústrias, para você fazer, verificar os resíduos gerados, né? E particularmente daqui dos resíduos de serviço público de saneamento básico, que é o que nós estamos falando um pouco, né? É que essa parte inicial tem que ser, né, uma geral para a gente se posicionar. Nunca se esqueçam também que tem os lodos industriais, tem os semissólidos industriais. Tá? Aqui na Volks tem isso. Né? E eu uso o mesmo princípio de que pode usar para ETA e ETE, que é o filtro prensa, né? Um dos processos para utilizar. Então, então a Volks tem um lodo que não é de ETA e de ETE. Então, não são de saneamento básico, mas é um lodo gerado em processo industrial. Tá? É outra área de estudo muito interessante. E aqui dá para ficar claro que a gente não está confundindo com águas residuárias industriais, com poluição atmosférica, com nada. Nós estamos falando de lodo gerado no processo produtivo. Tá? Então, de lodo, nós temos 3 tipos de lodo. O lodo de ETA e ETE, né? E o lodo industrial. Tá? O lodo industrial. Então, esse lodo de mineração, Paulo, aí ele é chamado de rejeito. Né? Tanto que quando a gente fala barragem, a gente não fala barragem de resíduos. Né? Por quê? Porque não tem ainda tecnologia. Né? Essa é uma área de estudo maravilhosa para a gente também desenvolver. Só que eu falo assim, desenvolver, é óbvio que eu trabalho com várias outras pessoas. Né? A gente tem uma professora na geotecnia que trabalha só com isso. Sim, sim. Agora, mas só para deixar claro, né, que depois a gente ia falar isso, mas serve para esse lodo também que você está dizendo, o resíduo de mineração, ele tem que ter desidratado até 60%, 70%. Aí é que é o problema da barragem de rejeito. Porque aquilo lá desmoronou por causa da água. Né? Se a gente tivesse, é que deve ficar uma nota, né? Se você tivesse filtro prensa, centrífuga, não vou falar leito de secagem, porque leito de secagem para aquele montante de resíduo aí seria muita... Né? Mas equipamentos de processo que você usa para os outros lodos, poderia utilizar lá. Porque a água é que fez aquele... Você vê que foi uma lama, né? Uma lama, mas muito aguada. Né? Ela não tinha 60%, 70% de lodo, não secou nesse volume, mas nunca. Né? Ela estava mais alta, né? Estava mais alta. Você ouviu falar dessa informação técnica que acabou de dar? Tem que ter menos de 60%? 60%, exatamente. É isso que transformaria em semissólido. Paulo, só que, sinceramente, eu não sei custo de como seria isso daí. Apesar de que eu acho que quando se... Por isso que é interessante a gente conversar, porque... E se, de repente, o custo ficar viável? Porque o que estão gastando agora, né? Estão gastando agora, com certeza, viabilizaria. Mas precisa acontecer esse drama violento para que acontecesse um negócio desse. E você sabe o que é isso também? Aquela hierarquia de resíduos que nós pusemos um pouco anteriormente. E entra naquilo ali. Só que o pessoal quer ganhar tanto dinheiro que ele não quer saber de P2, produção mais limpa, no processo produtivo para diminuir a geração de lodo. Né? Eu estou falando de lodo, mas diminuir a geração de energia, tem uma série de outras coisas. Né? É que eu estou falando só de resíduos sólidos, mas tem diminuição de água, reuso de água, nossa, tem um monte. Que inclusive entra reuso de água também, aqui em lodo de ETA, ETE, né? Entra também. E aí o que o Paulo falou, antes de 2010 a gente punha os resíduos de mineração junto com os industriais. Em função até dessa grande importância que tem o resíduo de mineração, você vai ver que agora vamos começar a estudar mais profundamente. Nos próximos anos vocês vão ver técnicas que não vão ser só retirar a água, né? Que quando não dá manutenção aconteceu aquele desastre lá. Né? Não é só isso. Por isso que eles chamam barragem de rejeito. Né? Não chamam barragem de resíduos. Né? É barragem de rejeito. Tá? Então nós já falamos um pouco de mineração, né? Resíduos de serviços de saúde, sempre tem gente querendo estudar. Você fala, puxa vida, mas eu vou ficar doente, né? Eu vou pegar alguma coisa se eu for no hospital lá. Mas não tem só hospital.
A Laura agora está fazendo um trabalho, uma menina que está fazendo um mestrado, que está pegando os 3 lugares, né? Está pegando a Unicamp, Unimed, a Santa Casa e lá na Federal o Hospital Escola. Para saber o quê? Artigo... Desculpe, mesmo a gente sendo engenheiro, agora estou ficando velho, eu estou falando só em lei. Não, porque eu acho que a gente tem que pôr tecnologia com lei, que senão você não faz as coisas, eu acho, né? Então, o famoso parágrafo 1 do artigo 19, né? Para você fazer qualquer coisa com resíduo de hospital, clínica veterinária, farmácia, hemocentro, todos esses lugares, você tem que saber o que você tem e quanto tem. Em peso e em volume. E repito, para lodo de ETT é a mesma coisa. Mas em São Carlos nós temos essa informação. Eu acho que só não temos, não sei, Cordeiro, quanto que gera da ETA. Varia muito, né? Porque da ETE a gente tem um dado aqui passado bem interessante, bem mais firme. Uma série de detalhes, né? Uma série de detalhes. Mas a gente vai ter que saber, porque senão nós não vamos dar uma destinação final ambientalmente adequada, né? Tem que saber pelo menos uma média. E esse outro resíduo aqui eu não acho ninguém para trabalhar nisso. Os agrosilvopastoris. O pessoal da Embrapa que tem que fazer isso, de trabalhar bastante. Bom, tem até um laboratório, né, na Embrapa de resíduos agrosilvopastorios em Sinop, no Mato Grosso. O agro é de agrotóxicos, embalagem vazia de agrotóxicos. Isso daí está bem dentro da área de resíduos sólidos. Em Araraquara, a gente manda nossas embalagens vazias para lá, de agrotóxico. Tem uma logística reversa muito interessante desses materiais, né? Vai para Araraquara e você recicla a embalagem vazia de agrotóxico pós-consumo. Aí tem tríplice lavagem, tem uma série de coisas. O que eu acho que a gente deveria cada vez... O silver é de árvores, né? Relacionado com o uso de árvore no sentido de certificação. Agora, o pastoriza que a gente perde uma oportunidade, como o lodo de ETA e de ETE, uma oportunidade enorme do país de gerar energia por biodigestores. A gente lê vários trabalhos da Embrapa, é uma tecnologia barata, nós temos mais gado que gente no Brasil, mais porco que gente, e a gente não utiliza, utiliza, mas não utiliza descentralizado do jeito que a gente deveria utilizar. A Emater, em 1980, a CESP fez projetos de biodigestores, 1980. Né? Nós estamos já em 2020. Né? Então, acho que essa tecnologia, um dia, pelo menos eu sempre falo, nós vamos ter que usar essas tecnologias. Porque elas são descentralizadas, elas são meio que nem reutilização. Né? Você não precisa fazer uma rede de energia para mandar. A China tem biodigestor que vale 2 Itaipu em relação à energia. Quer dizer, eu tenho dentro da capital lá chinesa, tem um grande biodigestor e que não está descentralizado na China inteira. Curitiba está lançando um projeto, né, de gerar energia pela digestão anaeróbica, um lodo de esgoto e orgânico, né, que eles recolhem em restaurantes. Sim. Não sei se está em operação, mas está. Sim. Não começou ainda, mas ela é uma bela de uma ideia e que junta as duas coisas. Exato. Isso daí que entra também nessa parte dos semissólidos aí e também de nossos resíduos que nós estamos falando hoje. Até foi um bom exemplo que você está dando que eu nem ia lembrar dele. Né? Essa unidade que estão fazendo em Curitiba, inclusive a Sanepar está junto também, com o Andreoli, vários pesquisadores, Cordeiro, estão lá nisso também. É o que a gente está chamando em resíduos sólidos, só para dar um nome um pouco mais bonito, mas é a mesma coisa, é a biometanização. Né? Inclusive chama isso lá também. É a digestão anaeróbia. É a mesma coisa. Só que foi dado esse nome para resíduos sólidos, porque a biodigestão a digestão anaeróbia é a mesma coisa, mas só da fração orgânica de resíduos sólidos urbanos. Né? E particularmente de resíduos domiciliares. Tá? Então, não é um reator que, como nós estamos falando agora, de porco e de vaca. Porque aí você põe 40%, 50% de água. Esse é seco. Né? Seco que logo vai ter umidade, senão ele vai ficar lá o resto da vida. Se você puser só galho de árvore dentro de um reator, a gente vai ficar olhando para ele até o ano 3000. Né? É óbvio que não é isso daí. Mas é muito pouca umidade.
Então, é da fração orgânica mesmo dos resíduos domiciliares. E eles estão perto de uma ETE, uma estação de tratamento de esgoto, para dar o substrato, né? Para poder... Esse trabalho a gente está muito interessado em saber o que vai fazer, porque a grande novidade que tem é essa biometanização. E ela é diferente de biodigestor. É a mesma coisa, mas é diferente. Né? No final vai dar gás metano, mas não parte de estrume de vaca, parte da fração orgânica, assim como pode fazer compostagem, né? Que é aeróbia. É que ninguém gosta de chamar dos pesquisadores de compostagem anaeróbia, né? Chama então de biometanização. Mas é a compostagem anaeróbia. Né? Ah, sim. Ah, sim. Não, o princípio da biometanização é bio, né? Que é matéria orgânica, e metanização, metano. Vai gerar metano. Tem que ser hermeticamente fechado, né? Ambiente hermeticamente fechado. Lógico. Esse protótipo, e que ele não é pequeno, ele pode servir de exemplo depois para outros lugares. Que a energia tem que ser descentralizada. Hoje eu estava numa palestra de manhã lá de um professor de Portugal que está lá no Campus 2, e ele, com relação a recursos hídricos, é a mesma coisa. Você não pode ter... Lógico que tem que ter algumas grandes estações, mas cada vez mais você vai ter que... Porque é muito impacto ambiental que você causa. Né? Então você põe a hierarquia de resíduos na jogada também. Né? Porque tudo que você transporta, ou por avião, linha elétrica, o que você custa muito caro. Então, se você tiver descentralizado... E a matéria-prima você vai ter, né? Vaca, porco, resíduo domiciliar, você vai ter... A única energia de biomassa que tem legislação no Brasil é a da cana, né? Palhada da cana. Isso. Não tem legislação. Não. É muito importante. Eu vi que pode chegar a 20% de geração por biomassa de energia. Exatamente. E vai acontecer. Junto com a eólica, né, que já tem. Energia alternativa, são energias limpas, né? Elas vão vingar, né? Vai ter que vingar. E vai ter que ser descentralizada. É a mesma coisa que a unidade de compostagem aqui em São Carlos, quando a gente fez esses trabalhos para fazer compostagem aeróbia mesmo, né? Na matéria orgânica do nosso resíduo domiciliar, ela tem que ser descentralizada. Né? Agora, quem faz os trabalhos que quer aproveitar em casa, fazer uma composteira, uma vermicompostar, que faça, está ótimo. Nós não podemos querer mais grandes soluções no sentido de dar num lugar só e depois levar tudo para aquele lugar. Né? Para aquele lugar, eu falei num bom sentido. Né? Levar. Agora, tem frase que a gente fala que a gente erra, né? Desculpe. Tá? Então, esses resíduos são de uma complexidade enorme. Por quê? Por isso que a gente não acha gente para trabalhar muito nisso. Porque eles estão no município, né? Eles não estão na área urbana, né? Então, a embalagem de agrotóxicos, é lógico, você tem uma na tua casa que você põe no lixo domiciliar e ele vai para o aterro sanitário. Mas isso é raro, né? Onde está isso daí? Está no sítio, nas fazendas. E você precisa saber quanto que gera por dia. Você precisa ter uma noção da matéria orgânica que gera em gado. Tudo. Bom, o Sul, nisso, tem um trabalho muito interessante em Santa Catarina com porco, né? Já existe bastante isso. E que não precisa ser reator, elas são lonas, né? Que já reaproveita. Né? É uma matéria-prima diária que está lá, né? E que a gente pode aproveitar. Só que também custa. Né? Então, deu para vocês terem uma ideia geral da área de resíduos sólidos? Eu sei que é muito rápido, né? Mas para vocês terem uma ideia. E para todos esses resíduos aí, para cada um deles, você tem que apresentar o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, obedecendo ao conteúdo mínimo que está no artigo 19 da Política Nacional. Né? O que é isso que está na Política Nacional? Só isso mais que eu vou falar. É diagnóstico, dizer o que tem e quanto tem, prognóstico, diagnóstico é cenário atual, prognóstico é cenário futuro, e depois metas e ações. Se a gente for pegar o Plan SAB, né, que era de 2013 até 2033, já passou um pouco, mas o horizonte tem que ser até 2033. Pelo menos eu também falo isso. Né? Já fomos um pouco, né, Cordeiro? Já passou um pouco da data, não estamos em 2013, estamos em 2018, mas né, você tem que ter um horizonte de planejamento. A questão é que o PIB que eles projetaram
É. Já foi para o brejo. Né? Exatamente. Exatamente. Tá? Então você vê, então isso daqui é. Por isso que dá trabalhos assim. Você fala, mas se você tem isso daí, tem a definição dos resíduos, está dizendo que na política tem o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que você tem que seguir o conteúdo mínimo que está no artigo 19 da Política Nacional. O que você faz, então, quando você é contratado no município para fazer? Você bola cenários, você bola modelos de gestão, que isso não está na política. Porque senão a gente não teria o que fazer. Lá tem as diretrizes para você fazer. Agora, só vou dar um exemplo, né, que é sempre do domiciliar. São Carlos, você acha que o modelo de gestão de São Carlos, o ideal é você, para resíduo domiciliar, coletar na tua residência, colocar no caminhão compactador, transportar e levar para o aterro sanitário? Você vai apresentar para a Câmara de Vereadores um modelo, um cenário desse daí? Você vai sair crucificado de lá, né? Porque você está enterrando plástico, vidro, papel, balão, Então, o modelo de gestão, ele é muito da cabeça de quem está fazendo. E tem coisas que são óbvias. Você não pode deixar, até pelo decreto 7.405, né, não o 4, que é a lei dos catadores, né? Que necessariamente a cooperativa de catadores tem que estar no teu plano de gestão, de qualquer município, que ela é federal, né? Tem que estar. Né? A Associação de Catadores tem que estar junto do município. Tá? Então, era isso que eu queria dar uma falada assim, para vocês com relação a posicionamento da área de resíduos sólidos, porque senão a gente não tem, para bolar modelo de gestão, eu acho que a gente tem que ter essa ideia, né? E dar uma lida na política, que ela está muito interessante. Tem alguns defeitos, lógico, né? Mas está muito interessante. Nós nunca tivemos isso. Então, imaginem a quantidade de pesquisa que nós temos aqui para fazer. Né? Pesquisas teórico-práticas. Tem algumas que, óbvio, né? Você vai demorar um pouco mais de tempo, outras não. Eu acho que, particularmente para lodo de ETA e de ETE, tem umas pesquisas que ainda precisam ser bem assim estudadas, né? Com relação ao que fazer. Né? E agora nós vamos falar um pouco desses resíduos de serviço público de saneamento básico. Aí, tá? Então, pela definição, esses resíduos aí, né? Às vezes as pessoas têm ideia de que fica muito vago. Bom, também estou tirando da política nacional, né? Resíduos de serviços públicos de saneamento básico, os gerados nessas atividades. Né? Você tem que, obviamente, conhecer quais as atividades. Né? E aí, quando vocês forem ver todos os resíduos que eu falei anteriormente, a gente só está tirando dele aí os resíduos sólidos urbanos, que agora a gente já sabe que são os domiciliares, mais o de limpeza urbana, que é a varrição, poda, capina. Tá? Os outros, é óbvio, o resíduo de mineração não são os resíduos de serviço público de saneamento básico. Né? Resíduos industriais não são de saneamento básico. Né? Aí por pilha não é saneamento básico. Então, obviamente, a pessoa tem que saber que saneamento básico. E por que ela tem que saber isso de saneamento básico? Por causa da Lei 11.445 de 2007, né? Que é a lei do saneamento básico nosso. Né? Água, né? Abastecimento, tratamento de esgoto, drenagem urbana, que nós que éramos o primo pobre, ela passou a ser, que é fundamental, mas tem raros estudos, e resíduos sólidos. Água, esgoto, drenagem e resíduos. Esse é que é saneamento básico. Né? Então, os gerados nessas atividades, eu acho que não fica dúvida, assim, né, no sentido de quem eles são. Pois não. Nas indústrias que têm o tratamento dos efluentes, eventualmente até o tratamento de água, entra como saneamento básico ou saneamento básico o que é público? Isso. Só o que é público. Isso. Só. Então, Não. é no setor privado. Exato. E aí o que você está falando é interessante porque a gente volta na definição de resíduos, né? Que a gente pega os líquidos, né? Mas são líquidos que são tinta, não são os líquidos de efluentes industriais, que é água residuais industriais, que é outra grande linha de pesquisa que não é resíduos sólidos. Mas é interessante, são só os do serviço público de saneamento básico. Só o básico. Só o básico. Só e que está firme. O saneamento dentro da área industrial, privada, a gente não chama de saneamento básico. Mas é saneamento básico, né? Do ponto de
Bom, tanto que chamava, um tempo atrás, saneamento ambiental, né? Quando você fazia... Estava tudo no mesmo balaio, né? Aí ficou do saneamento básico, que aí ficou bem mais, eu acho que mais claro, né? E mais direcionado, que é água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos, né? Esgoto, drenagem e resíduos sólidos. E aqui tem alguns detalhes, né? Para algumas pessoas, eu acho que para a maior parte são detalhes muito mais simples, né? Muito mais simples, mas que a gente coloca, né? Para a gente justamente começar a fazer alguns diagramas de bloco. Acho que nós da engenharia gostamos muito de diagrama de blocos, né? Para a gente saber, principalmente dizer, eu não vou ficar falando item por item aí, né? Porque inclusive aqui, quando a gente começa aqui na ETA, quando a gente aí reforça aquilo que está no artigo do Cordeiro e que aí reforça, obviamente tem coisa que eu vou falar, você tem que ver desde uma... começa na prevenção, né? A hierarquia de resíduos, ela não entra aqui. Ela não entra, não, deveria entrar. A hierarquia de resíduos já vai lá para geração de lodo e disposição final e esquece de recuperação, reutilização, todos os errinhos que tem. Já vai direto para o aterro sanitário, né? E quando vai para o aterro sanitário, hein, né? Lodo de ETA e de ETE, muitos, obviamente, vão para rios, né? Por exemplo, esse lodo de ETA, né, do que nós estamos falando aqui, vai depender também bastante do processo aqui, né, da ETA, né? Isso a gente tem também pessoas em São Carlos de altíssimo nível, né, que trabalham com isso daí. Eu sempre costumo dizer o seguinte, a gente está na área de resíduos sólidos e trabalha com lodo, mas é com o lodo só, para dar esse auxílio e não deixar os alunos, quem quiser trabalhar com lodo, pode ir para resíduos sólidos. Mas eu acho que é uma parte muito mais interessante, muito mais de capacidade de quem estuda água e esgoto. Todos os processos de água e esgoto, né? Fica bem mais... Nós estamos na parte de resíduos sólidos só. Nós não discutimos em resíduos sólidos, né, processos de ETA, eficiência de ETA. Nós já pegamos a ETA que está lá, está gerando resíduo. Como o município tem que fazer o plano municipal, nós vamos ver o processo da ETA, quanto que já gerando de resíduo sólido, e vamos ver o que nós podemos fazer com ele, né? A nossa ETA continua jogando o lodo pelo sistema de drenagem ou está levando para jogar pelo... A ETA está indo para o rio. A ETA está indo para o rio, né? A ETA está indo para o rio, né? Então, você vê, é uma parte que aí tem assoreamento, até nós pusemos, eu acho que o próximo aqui, eu posso até voltar. Ah, tá, eu não posso esquecer disso daqui, né? Nesse cenário aqui, olha lá, olha o que nós estamos fazendo com o lodo. Nós estamos chamando ele de rejeito. Se eu estou chamando ele de rejeito, por que eu estou chamando ele de rejeito? Porque está escrito aterro sanitário ali. E aterro sanitário é uma forma de disposição final de resíduos sólidos, né? É a última das destinações. Então, você percebe que tem toda uma parte, né, técnica aí, né, que a gente tem que seguir. Então, se eu estou colocando no aterro sanitário, já está ótimo. Não está ótimo, está bom. Se eu falar ótimo, por que então? O que você vai fazer mais, né? Mas está, eu até chamaria de razoável, né? Né, você colocar o lodo. Por quê? O lodo foi a pergunta que o Paulo fez. O lodo ele tem que estar desidratado por matéria seca, de 60% a 70%. E tem um slide que mostra isso mais para frente, né? O lodo, quando ele está aguado, né, ele tem mais de 95%. Então, para ser considerado semissólido na área de resíduos sólidos, isso é fundamental. Ele tem que estar lodo mesmo, né? Porque senão, se você leva um lodo, desculpe o termo, mas um lodo aguado para o aterro sanitário, né, aí não dá, né? Então, você tem que levar lodo seco, não semissólido, né? O que faz o Rio Tietê em São Paulo, que não tem capacidade para fazer, né, o Rio Tietê mesmo dentro de São Paulo? Vai lá, draga, quando mineraliza bastante pela matéria orgânica de esgoto, que é esgoto, pode ter esgoto industrial, mas a maior parte é esgoto doméstico, domiciliar, né, sanitário, né? Vai para o rio, de vez em quando eles têm que ir com a draga. O que eles fazem para secar o lodo? Põe do lado, né? Não tem filtro preso, eles não vão... Taca ali do lado e depois leva para onde? Para o aterro sanitário, né? Lá em São Paulo, você tem o que é um semissólido. O rio já é semissólido.
O Rio em São Paulo já é semissólido, né? Exatamente. Então você vê, esse cenário é de rejeito, né? Esse cenário é de rejeito, tá? Então é interessante, mas não é o mais interessante, né? Não é o mais interessante, tá? Então são os lodos aí gerados. E aqui são os lodos de ETE, né? Os lodos de ETE. Também tem o lodo, nós vamos ver um pouco mais de detalhe em algum diagrama, num diagrama daqui um pouquinho mais para frente aí, tá? Está indo também para o aterro sanitário, né? Esse está indo mesmo. E mais para frente aí tem até um slide que diz em metro cúbico quando está indo e em tonelada por dia quando está indo, né? Eu acho que esses slides, alguns eu não vou passar hoje, mas eles vão ficar disponíveis, né? Né, Túlio? Vai ficar disponível. E aí vocês podem depois dar uma olhada. O que eu quero mais chegar é em alguns cenários, né? Alguns cenários que a gente pode chegar aí, tá? Olha aí, ó. Aí já começa, né, a ter um cenário no sentido de que você pode usar tecnologias, algumas tecnologias disponíveis. Eu não vou ficar falando muito para vocês de tudo que pode ser feito. Isso daqui tem que ser feito, né? Para ser um semissólido, você tem que passar por um processo ou de centrífuga, filtro-prensa, lagoas de lodo, leito de secagem, alguns desses processos aqui, que esses são vendidos, né? Esse é equipamento que você compra. Só que depois e hoje todo o projeto, hoje não, né? O projeto de ETA e de ETE, ETA a gente não tem isso ainda, mas no de ETE, você tem que ter o filtro-prensa, algum daqueles ali. Você tem que ter. A indústria tem porque você pega no pé, né? A indústria hoje ela tem que separar o líquido do sólido gerado na precipitação lá, né, para dar o filtro prensa, para ficar semissólido, de 60% a 70% de umidade. Agora, as prefeituras você já viu, né? Aí é outro serviço público de saneamento básico. E aí tem algumas tecnologias disponíveis que aqui, olha, realmente para lodo de ETA, né? O que mais a gente tem visto, que até nós já fizemos alguns trabalhos, se vocês quiserem, a gente tem vários trabalhos que temos feito com a Valéria, tudo, mas é ainda muito incipiente, é muito lodo gerado, né? Você vai ver que estão toneladas e mais toneladas geradas por dia. E tem um outro negócio, quando você usa na construção civil, alguns trabalhos que nós fizemos para usar esse lodo de ETA na construção civil, você não pode misturar, tem engenheiros aqui que vão saber 1000 vezes melhor que eu isso, engenheiro civil, né? Você não pode, aí também a gente não pode desanimar, né? Porque você usa, nós chegamos a um uso para fazer concreto, essas coisas, de reutilização de 15% a 20%. Os 80% do lodo você tem que dar outra destinação. Porque, de repente, a gente faz um trabalho que a pessoa acha que nós descobrimos o mundo, né? Mas aí não, né? Então, a gente tem que ser bem claro nisso. Olha, eu estou pegando dos 100% do lodo que está indo para tal lugar, você pode fazer na construção. E tem outro detalhe, né? Não tem norma da BNT ainda que a gente consiga fazer. Esse eu acho o maior drama que a gente tem em lodo de ETA e ETE. Tem as do Ministério do MAPA, tem da CONAMA 357, tem algumas normativas de governo federal, né? Mas a gente não tem normas mesmo que possa dizer quanto de porcentagem você pode utilizar. E também, obviamente, nunca eu acho que vai utilizar para formas construtivas, né? Vai ser para baseamento, vai ser para alguma coisa. O que nós fizemos um trabalho que deu um resultado muito interessante foi o sujeito vai lá, tem uma calçada, que teve que trocar a tubulaçãozinha que vai lá para o hidrômetro, ou teve que abrir lá a calçada, pode pôr esse tipo de material, né? Agora, em estrutural, não, né? Estrutural, bom, aí vocês sabem 1000 vezes melhor que eu. Então, os usos, eles estão ainda muito incipientes. Incipientes no sentido da quantidade de resíduos gerada. A Unicamp, como tem alguns trabalhos aí, eu ponho no slide, ele está fazendo alguns trabalhos interessantes, né? Então precisa ter algumas tecnologias. Mas para fazer isso, você precisa, junto ao projeto e junto ao processo de tratamento da ETA, quer seja ETA convencional, que é o mais que tem no país, né? Ou outras ETAs, né? Você tem que desidratar, o desaguar, né? Tem que fazer algum tipo para jogar a porcentagem disso daí para 60%, 70%, para você poder utilizar esse lodo da ETA, né?
Senão ele fica uma água, que aí é o que está acontecendo, né? Ele fica com... vai para o rio. Aí que o rio que dá um jeito lá de fazer alguma coisa com esse lodo. É quando você vê isso daí indo para o rio, você não enxerga o sólido, né? Só se você ficar lá no rio um ano, né? Então essas tecnologias, né? Isso daqui é que se chama, dentro da área de resíduos sólidos, toda essa parte que está aqui, vindo para cá, ó. Isso é que a gente tem que fazer. Óbvio que eu pus algumas aqui, porque eu também não conheço todas, né? Vários pesquisadores estão fazendo isso, né? E percebo aqui uma das coisas que tem de P2 aqui, ó, de prevenção ao lodo, né? Produção mais limpa, recuperação de coagulantes. Tem coisa que a gente escreve que parece que é simples fazer, né? Isso não é muito simples de fazer, não, né? Aí a gente precisa ver custo, que senão fica pior a emenda que o soneto, né? Então, dispor no aterro sanitário é uma técnica interessante, mas a nossa linha ela tem que vir para cá, ó, não para cá, né? O dia que a gente fizer um balanço de massa e a gente conseguir, partindo da água bruta do Maeta, fazer algumas recuperações e dispor o rejeito no aterro sanitário, quanto menos porcentagem, aquilo que nós pusemos lá, né, o triângulo invertido, vai ser uma beleza, né? Não é beleza no sentido de ser bonito, não. É que você tem altas tecnologias, ou simples tecnologias, mas que você não dispõe. Nosso negócio, como já ficou claro, não é dispor, é destinar. Se você dispuser, você está chamando tudo que está gerando aí de rejeito, né? E aqui é assoreamento, nós não vamos ficar. E aqui é DTE, né? Esse daqui é um pouco mais complicado, no meu modo de entender. Eu não falei na ETA, apesar de que na Cordeiro também, na ETA tem problemas, né? Muitos. Agora, esse daqui, então, no sentido de matéria-prima, o que vem junto, já começa uma das coisas que tem aí, né? Esse diagrama de blocos, ele é muito, assim, dá para a gente fazer muita coisa com ele, né? Só mostrando para vocês aonde que gera o lodo, né? Esse tratamento preliminar é uma coisa que a gente não leva muito em consideração, mas, aliás, também até o cheiro é ruim, né? Quando ele chega no tratamento preliminar lá, né? Vem de tudo lá, né? Quando você chega no tratamento preliminar. Dependendo, só na caixa de areia, que depois a areia, inclusive tem dados de Franca aqui de areia, quanto que gera também, porque a gente não põe às vezes nesse cálculo, né? Só põe o lodo gerado, não a areia que regenera, né? E você tem que trocar, tá? Mas é aquele rejeito que não tem o que fazer, eu estou até chamando de rejeito, né? Quando tem a grade lá, vem até o diabo, né? Na estação de tratamento de esgoto, né? Na dieta pode até estar vindo, mas a gente não vê, né, Cordeiro? Porque ele está lá perto da captação, né? Então, esse é um problema sério. Agora, esses lodos aqui, principalmente do tratamento secundário, que é o que mais tem, né? É o lodo mais que a gente... É o que pode ser do processo de tratamento. O ASB, lagoa de estabilização, filtro biológico, né? Lodos ativados, né? Que é um problema sério também do que fazer com o lodo. Então, a gente tem que sempre ir atrás, quando tiver rejeito, a disposição final ambientalmente adequada é ótimo, mas nós estamos chamando de rejeito. O nosso negócio é vir aqui vir para cá, ó, né? Que aí, eu acho que particularmente com relação a lodo de esgoto, a gente já tem pesquisas, acho que até não suficiente, porque seria bobagem um pesquisador falar que já tem pesquisa suficiente, né? Mas Exalc faz isso muito bem no Departamento de Solos, a Embrapa faz isso muito bem, quer dizer, já tem coisas para você colocar em prática, né? E algumas até legislações, não estão tão firmes, né, Márcio? Mas tem, né? Tem algumas que até eu trouxe aqui. Mas isso daqui, eu acho que mesmo com a complexidade do que vem no esgoto, da matéria, desde do que vem junto com o esgoto, né? Você pode vir até metal pesado aqui, né? Então é um problema sério. E já lembrando vocês, pelo menos o que nós fizemos até hoje, tem gente mais aqui experiente que pode dizer, todos os nossos lodos de ETA e de ETE nunca deram perigosos. Classe 1 perigoso. Que eu saiba. Agora, o lodo industrial é moleza da perigoso. Classe 1 perigoso. Geralmente da classe 2A não perigoso, não inerte, né?
O que já é uma coisa, bom, o que já é uma coisa interessante, não. Senão a gente não poderia pôr aquele aterro sanitário ali. Não jogar na água, né, Valdir? Ah, não. Não, jogar na água aí não, O né? pessoal faz. É, o pessoal faz. Mais de 90% hoje. Olha só. Fazendas no Brasil, muito mais de 90%. Elas lançam na água. É. Fizemos um trabalho agora no PCJ, tá certo? 77% das cidades, eu estou falando do estado de São Paulo, aqui, região do PIB bem elevado, mais de 70% joga no rio. Joga no rio. É, e está na PCJ, que é uma das bacias assim, mais estruturadas que tem, né? Nossa Senhora. Nós temos um caminho, hein? Né? Não, e aí é que está, né, Paulo? O problema é o seguinte, como a gente sempre fala, pelo menos é a minha opinião, né? Qualquer coisa que você faça em saneamento é para preservar, eu acho que eu vou falar, é óbvio, mas eu gosto de sempre falar. É para preservar a água subterrânea e água para você beber, de rio. E principalmente a subterrânea. Que é gostoso falar que eu vou biorremediar e remediar. É gostoso falar, mas o fazer, o custo que isso daí vai ficar, não é? Que a gente ainda não presta muita atenção, que é a vida fácil. Né? Bom, essa então aí eu... Eu tenho 62 anos, mas eu pesquei no Rio Gregório. Nossa, Então, exatamente. eu gostaria que meus netos fizessem isso também. Exatamente. 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 Paulo, mas você sabe o que acontece? Eu acho que não vai ter muita solução, a não ser pelo menos a gente começar a pensar. Por exemplo, hoje dá até um pouco de água na boca quando o cara começa a falar da Europa, só das legislações. Tem muitos problemas, mas eles anteveem os problemas e têm dinheiro para fazer, né? Aí não é que é moleza, né? Mas é um caminho muito bem andado já, né? Já está muito mais assim, né? O problema vai ter, sempre vai ter. E o problema... Você pega aqui em São Carlos, há décadas que lava o decantador e joga no manjourinho. Tá certo? Nós temos pesquisas que mostram que você pega sólidos sedimentares Tá. e praticamente quase metade quando você coleta, quando está lavando o decantador, quase metade é sólido. Certo? Sim. Sim. É totalmente um crime ambiental. Hoje se faz à noite. Eles não fazem mais durante o dia. Eles fazem à noite. Eu acho que nós temos que pôr num diagrama de blocos isso aí também. Tá certo? Essa é a grande questão. Exatamente. Mas não é visível. Quando você visita uma estação de tratamento, dificilmente você vai ver a lavagem do decantador. Não. Se você mostrar algumas fotos aqui de como se lava o decantador, garanto que todo mundo aqui vai falar, pô, não é possível que aconteça isso no século XXI, aqui no Brasil, na capital da tecnologia. Exatamente. E nós temos esses slides, estão aí. Eles estão aqui. Melhorou, viu? Porque eu lembro que eu fazia esse questionamento desse tipo, né? Ao professor Samuel Murvel Franco, né? Prazer de ser meu orientador de mestrado. Também no Departamento de Hidráulica e Saneamento. Agora nós estamos aqui com o decano também do professor de Hidráulica e Saneamento da USP, e a situação está melhor. Passaram-se uns 30, 40 anos, né? Mas hoje nós temos uma estação de tratamento de esgoto. Naquela época, né? Exato. Exato. O ia para a Europa e quando perguntavam da estação de tratamento de esgoto de São Carlos, eles Exatamente. ficavam sem saber o que falar. Exatamente. Isso acontece muito comigo na área de resíduos sólidos com relação à coleta seletiva de resíduo domiciliar. Todo mundo acha que nós somos aqui, nós somos exemplo. Né? Isso daí que o Cordeiro falou que você está falando. Mas eu acho que vai ter um momento que isso daí vai ter que dar uma revirada. E tudo começa, nós estamos falando de um resíduo que está no saneamento básico, um plano municipal, acho que eu já falei a frase, né? Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Pois não sei se você... Não. Só as perguntas, certo? Assim, a intervenção pudesse ser mais no final, certo? Da mesa. Tá. Tá, Não, hora que o é que senhor eu acabar. também estou provocando, Tá. você me Não, falou ok, isso para eu ok. não fazer, mas... Não, eu sei que fica... E está muito bom, certo? Eu acho o ideal assim. Tá ótimo. Até mais a questão de tempo, tudo mais. Isso, certo? Só lógico, essa preocupação lógico. nossa. Mas eu acho que eu não estou marcando o tempo, eu não sei quanto que eu tenho. Já acabou?
Muito obrigado, Mas- boa noite, até amanhã. Não, professor. Sigamos. Porque agora vem as perguntas, eu falo não, até amanhã. não, Vou não, sair tá por aquela ótimo. porta ali. Não, está muito bom, porque está Não. tendo essa participação. Acho isso daí é salutar, Também. porque, de fato, Lógico, tem a curiosidade, gera-se Lógico. um debate. Lógico, Certo? pois Então, não. muito bom. Tá ótimo. Então, aqui, o que eu vou ser bem mais breve, mas eu só queria mostrar um slide para ficar, algum outro slide para ficar. Bom, então acho que está ficando cada vez mais claro do que a gente não deve colocar em aterro sanitário, né? Estou falando de resíduos de saneamento básico, né? Que é uma coisa boa, mas não é razoável, né? Aqui, aí são coisas assim que vocês vão ver. Isso é típico de esgoto, né? É óbvio que com lodo dieta, se um dia fizer isso, Cordeiro, aí nós estamos fritos. Né? Olha lá, Cordeiro. Olha lá. Né? Então é isso daí, né? É que depois fica tudo como água, né? É como Que isso deve estar mais ou menos na metade. frase que o Cordeiro falou, exatamente. Né? Isso daí, inclusive, tem uma curva, né? Que vai fazendo, quando vai chegando, isso daí deve estar, bom, não sei, mas quando vai chegando para onde gera lodo também para os filtros, aí vai ficando a água, vai ficando, lógico, vão sedimentando, porque floculou, né? Floculou, então no decantador, a gente sempre costuma brincar, né? O floculador é para flocular, o decantador é para decantar, né? Então o lodo decanta no decantador, né? Mas fica algumas coisas nos mais leves, por isso que o Marco Reale tem coisas de flotador, às vezes pode ficar nas páginas, no floculador, né? Bom, mas o mais importante de tudo é aqui. É no processo de decantação que fica o lodo. E, obviamente, qual é a frase que o Cordeiro falou? Se você não for na ETA no dia que estiver limpando, você vai perceber, né, aquelas partículas que estão lá, principalmente no dia de sol, mas não vai ter a dimensão de que é um negócio desse tipo aí. Né? Bom, resíduos semissólidos, definição de lodo, isso daqui depois vocês veem. Isso daqui é ensinar o Padre Nosso para o vigário, apesar de que é da minha querida Dione, né? Que fazem trabalhos muito interessantes disso. Isso daqui é P2, avaliação de ciclo de vida e prevenção à poluição. Tenho insistido cada vez mais isso, e quem me forçou a barra também de insistir mais isso foi o Cordeiro, por causa da tese que eu vou participar da banca, até em cooperativa você pode fazer toda essa análise. Né? Não só deixar gerar o resíduo e depois você vai tratar, porque custa. Ao invés de você comprar um filtro prensa que vai tantos por hora, vai ser muito mais por hora, e obviamente é custo. Tudo é custo. Então precisa começar do começo. Né? E o resíduo o semissólido está junto de resíduo sólido, ficou claro lá para vocês que a gente tem que começar do começo. Né? Não gerar, reduzir, reutilizar, O tratamento está lá embaixo. É importantíssimo, importantíssimo. Mas custa, né? Custa. Decantadores, bom, aí tem uma série de coisas aqui. Isso aqui depois vocês vão dar uma olhada, tá? Eu quero, aqui são algumas coisas marcando com relação à quantidade de, né, umidade. Paulo, isso que nós temos que pegar e passar isso daqui para... Eu vou pôr... Aí é um pouco mais de repetição, o filtro... Esse daqui é o lodo, né, que fica quando você faz filtro leito de secagem, né? Outros exemplos de filtro prensa, esse daqui é mais filtro prensa, né, filtro rotativo, todos que pode tratar. Eu estou indo mesmo, né, do lodo dieta, nós já tivemos, isso daqui foi mais um resumo do que nós já estávamos vendo, deixa eu ver o que tem mais do que falar. Depois é só vocês darem uma lida nisso, tá? Não tem problema, eu quero chegar só num ponto aqui da ETE, tá? Aqui, Aqui já fica claro para vocês, né? Olha lá, aqui dá uma ideia muito interessante. Só não tem custos, e depois eu posso mostrar custo para vocês aqui de alguns processos de tratamento. Mas aqui eu acho que fica bem interessante. Olha lá, Viu, Paulo? Você tem no esgoto bruto e no esgoto adensado 98% de umidade. Né? Para ele ser semissólido, e em função das tecnologias utilizadas, centrífuga, filtro, prensa, a secagem térmica pode baixar isso de lodo, pode baixar para 10%. Né? A umidade, para 10%. Né? E as outras podem, olha lá. Essa é a média muito interessante aí, uns 70%, que aí ele fica semissólido. Bom, é por isso que eu já falei, pode ir para o aterro sanitário. Se não for semissólido,
não vai poder ir para o aterro sanitário, que não é a coisa mais brilhante, né? Mas não pode ir para o aterro sanitário. Tá? Aqui esse do lodo, pena que Araraquara, até foi o professor Campos que fez o projeto, pena que Araraquara parou. É um rolo isso quando para, né? Parou, tinha um processador térmico para justamente diminuir a secagem de lodo. Né? Esse daqui, ó. Né? São processos caros. Mas aquele negócio de caro, o que vai ficar mais caro de depois você pegar e despoluir um rio? Né? Acho que não tem caro também, né? É um problema que você tem que fazer, porque senão depois você tem que pegar a água, pôr mais produto químico nela, porque senão você não consegue beber, e aí por aí vai, né? Então tem esses daqui. O que mais eu acho que eu queria falar mais no final. Bom, já passou aquele que eu. Não, espera um pouquinho só. É só para ficar bem claro mesmo aqui, ó, né? Eu acho que isso daqui é muito interessante. Muito interessante, tá? Então a gente tem que levar em consideração todo o processo agora de tratamento de água e esgoto vai ter que ter a secagem de resíduos. Já deveria ter desde 1902, né? Mas que isso daí, inclusive, eu tenho trabalhos da EPA dos Estados Unidos da década de 50 que fala em tratamento de lodo de ETE. Quer dizer, né, isso tem países que o pessoal já nem pensa mais se tem que ter ou não, né? Porque jogar no rio... Bom, eles acham que é porque a água bate mesmo neles, né? Porque não tem de onde tirar água. Aqui eu acho que a gente acha que tem muita água, né? E nós vamos fazendo essas bobagens, né? Bom, espera um pouquinho só, que eu só não sei se tem mais alguma coisinha, mas já estou terminando. Depois é só vocês darem uma lida, né? Então tem alguma legislação aqui, né? Que vai estar com vocês aí para a gente ver. Alguns dados muito interessantes aqui com relação a poder utilizar, né, Márcio? Ou não... O lodo de esgoto, principalmente, não só tem vários procedimentos, né? E eu acho que tem que ter legislação firme nisso mesmo, porque o lodo de esgoto, você pode tratar o lodo também sem ser lodo, né? Tem várias aspersão, vários trabalhos tem, né? De aspersão do lodo, do lodo não, do esgoto, né? E na agricultura tudo aí é líquido. Mas aí você precisa ter uma série de parâmetros, senão você joga de tudo lá, né? E vai pôr numa planta, né? Então precisa ter legislação rígida mesmo, né? Tá? Aí é o que vocês... olha, aqui que tem a geração de lodo. Aqui é dado de São Carlos mesmo, tá? Dado da nossa amiga Leila, né? Que, aliás, é uma pessoa interessantíssima, né? Muito fez mestrado e doutorado com o professor Marco Reale. E que ela é a gerentona hoje né, dessa parte aí, de lodo de... Olha, 3 metros cúbicos por dia, e olha o que dá em tonelada, ó. Olha lá, ó. Né? Hoje é dado de São Carlos. Da ITE, 30 a 40 toneladas por dia, que vai para o aterro sanitário. E só pode ir porque eles têm centrífuga, tá? Lá na ITE. Não. Da ETE. Né? Hoje você fala em aterro particular, a Estre está no meio. Deve ter metade da Estre, ou alguma porcentagem da Estre. Né? Então, é o que vocês estavam falando do transporte, gente. O transporte mata qualquer coisa. Mata qualquer coisa, né? Mata qualquer coisa. Exatamente. Não, e é transporte. Transportou qualquer coisa que você transporta. Você viu o que aconteceu aí recentemente, né? Você para, se você não para o que você quiser, né? Bom, gente, olha, era isso que eu tinha assim que comentar com vocês. Eu estou à disposição aqui agora, né? Para a gente conversar. O que vocês quiserem, eu trouxe alguns artigos que depois a gente pode escanear e mandar. Escanear ficou uma coisa muito tranquila agora, né? Ficou fácil de escanear e fácil de mandar, fácil da gente ter o arquivo.
não precisa tirar cópia demais, porque a gente sempre gosta de escrever em algum lugar, mas agora né, fica guardado. Né? Eu continuo à disposição e eu agradeço muito vocês aí pela palestra e pelo convite que me foi feito hoje. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado. Professor, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Carlos agradece magnífica apresentação. Desculpa, porque a gente percebe que teria assunto para uma noite toda. Não seria 1 hora e pouco. Nós podemos ficar aqui 2, 3 horas, conversando com o senhor nos explicando, tirando dúvidas, esse debate. Então, com a nossa certeza, a associação irá fazer uma nova palestra e o senhor provavelmente será convidado. Túlio, que é um engenheiro ambiental que faz parte do comitê gestor do Plano Municipal de integrado de resíduos sólidos do município. Ele está lá trabalhando exatamente nesse plano que, um momento ele pode até falar ainda hoje, está em elaboração. Ou era para estar. Então, não sei como é que está, mas a última notícia que tivemos, que estava sendo contratada a FIP para, junto com alguns técnicos, que inclui você, para a elaboração desse plano. Então, a associação agradece muito. Muito e aí obrigado. A gente vai abrir para pelo menos uns 10 minutos, 15 minutos de perguntas. Eu acho que a gente pode a gente fazer um coffee e voltar aqui, demandando aí. Alguém gostaria de perguntar mais, continuar tirar as dúvidas do debate? Ei, Paulo? Não, Paulo, não podemos continuar, boa. Não, isso aí não é... muito bom, Acha, muito bom. Você comentou em passant de alguns defeitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Se for possível, eu gostaria que você comentasse, né, se tem algum defeito mais relevante ou não. A outra observação que eu queria fazer é assim, né, que você disse assim que o nosso objetivo é sempre transformar o rejeito em resíduo, né? Deixar à disposição para a destinação, né? Sim. Mas normalmente o que acontece é exatamente o contrário, né? Atualmente. Tudo que é resíduo, grande parte do que é resíduo, a gente transforma em rejeito, né? O isopor, exato. Garrafas PET, vidro, vai tudo como rejeito para o aterro, né? Eu não tive a oportunidade de fazer uma leitura e estar constantemente debruçado sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos como o senhor. E aí eu gostaria que você comentasse um pouco como a Política Nacional de Resíduos Sólidos trata a questão da educação. Se ela trata e como ela trata. Tá. Bom, eu acho que de defeito da política, quando a gente lê a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 12.305, e lê o decreto 7.404, a gente não está cumprindo o decreto 7.404, que é a vinda de verbas, né, para bons projetos, vamos dizer assim. Então está faltando, Paulo, no meu modo de entender, lógico, né? Os planos municipais de gestão integrada, eu vi até um hoje de manhã, e li uma parte de um plano municipal de um determinado município, que quem bolou, quem fez isso, porque inclusive se a prefeitura tiver equipe técnica suficientemente preparada, ela pode fazer o plano. Mas geralmente quem faz são outras empresas que... Então ficou um corte e cola, e aí a pessoa erra no sentido de... Eu não estou lembrando direito o que foi hoje, mas, por exemplo, Porto em São Carlos, né? No plano municipal, no resíduo de serviço de transporte, fala... tem um porto lá que tem 2 navios. Porra. Então, os planos municipais, e o outro defeito que tem, por isso que eu acho que tem que ser lei e cobrança também de algumas coisas.
Porque você vê até o sanitário, fica naquele rolo que agora não era 2014, passou para 2018, até 2021, dependendo do município, do porte do município. Quando você não passou ainda no Congresso, isso daí vai 2021. Então, isso está previsto na 7.404, que mas se você precisa fazer, tem, para saneamento básico tem recurso. O problema é que chega planos em que você não põe custo, você não põe nada nos planos. Os planos, as prefeituras, algumas estão deixando muito a desejar com relação a isso daí. As que estão fazendo, hein? Mas aqueles resíduos todos que nós pusemos lá, as prefeituras fazem do domiciliar, nem do varrição pó de capina, fazem do resíduo da construção civil e de resíduo de serviço e resíduo de hospitais. Resíduos agro-silvio-pastoril, você não vê um. Às vezes tem uma coisa dizendo assim do agro-silvio-pastoril. Já falando isso que você está me lembrando, é bom lembrar para vocês que está no artigo da política também, graças a Deus, né, que os rejeitos radioativos, também a gente chama de rejeito, não fazem parte do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Isso é da Comissão Nacional de Energia Nuclear, né, que senão também nós não vamos reciclar o rejeito nuclear. Né? Então, Paulo, eu acho que você sabe o que está faltando no nosso modo de entender? É transformar a gestão em gerenciamento, pôr em prática aquilo que as prefeituras... E aí ter alguém capaz, esse é o grande problema que as prefeituras têm, de ter gente capacitada para te fornecer informações e depois alguém pegar isso da malinha e ir atrás de dinheiro, em função do plano apresentado. Porque senão nós não vamos para frente, senão vai ficar tudo em gestão. Não vai ter a parte prática, né? E a parte prática tem município que, inclusive, já aprova a lei, hoje de manhã também estava vendo, aprova a lei municipal, né, com relação... Não, meu município tem o projeto de lei aqui aprovado do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Não sabe o que está falando. E os vereadores aprovam. Então, não vai acontecer nada, né? Não vai acontecer nada. Então, é pôr em prática. Para variar, eu acho que várias leis brasileiras, né? Na teoria, está muito bem escrita, tudo uma coisa amarrada com a outra. Só mais uma coisa, que é da logística reversa. Esse sim é um ponto que, para você ter uma ideia, no acordo que fizeram agora setorial de lâmpada, tiraram a lâmpada LED. Tem um artigo no acordo setorial que ela não faz parte. Então, quer dizer, isso é próprio... Por quê? Porque quando você fala em gestão compartilhada, está dizendo do importador, né? E dos produtores. Eles estão todos na jogada. Então o cara quer se livrar, né? Quem produz a lâmpada não tem nada a ver. Não, é complicado. Então, mas tiraram. Mas tiraram sem motivo, num artigo que tem e tiraram, né? Agora, algumas coisas funcionam bem. Pneu, não funciona bem no Brasil inteiro, mas pneu, reciclanip, né? Agrotóxico, por incrível que pareça, reciclagem de embalagem vazia de agrotóxico pós-consumo funciona bem, tem vários acordos setoriais, né? Mas eu acho que a logística reversa, porque tem que ter acordo setorial, é o pior problema que a gente tem. E são aqueles residiozinhos de significativo impacto ambiental, né? Pois não. Pneu também estão sendo um problema por causa que muitos fabricantes vão vindo da China, vamos dizer, pneu vindo da China, isso, que aí quem está revendendo aqui falou, o problema não é meu. Exato. O fornecedor, vamos dizer, a fábrica está lá na China. Exato. Então, parece que também... Exatamente. Exatamente. Mas aí que está, eles estão saindo exatamente. tal quanto as... Está claramente escrito na política com relação à gestão compartilhada. Mas é que... Silvio. Pois não. Valdir, parabéns mais uma vez. Né? O prazer de você estar aí. Muito obrigado. É sempre uma grande satisfação ver uma palestra sua. Mas eu queria fugir um pouquinho da parte técnica e comentar com você, por você nos desse um apanhado do seguinte: qual é a receptividade, vamos falar especificamente, por exemplo, do município de São Carlos, para isso que você apresentou. Por quê? Porque senão nós vamos cair naquilo que o Cordeiro falou. A capital da tecnologia não aplica aquilo que as suas universidades desenvolvem. E é importante isso para a gente,
que haja uma receptividade do poder público municipal na implantação dessas. É a parte prática que você acabou de falar, porque senão nós ficamos na teoria, nós sabemos, mas na nossa cidade nós não executamos. E nós estamos vendo aí o problema da reciclagem, da coleta seletiva, Sim. do transporte, né, desse resíduo, tá certo? Do resíduo de ETA, do resíduo de ET, né? E como? E eu acho que nós temos que, vamos dizer, as universidades especificamente, nós temos aqui a USP, vocês lá são o suprassumo do saneamento básico brasileiro, sim, Bom, em termos de Deus. conhecimento. Graças a Deus, né? é um Pela departamento capacidade que nós temos dos professores lá, tá certo? Agora, o município não se utiliza disso, existe alguma barreira? É isso que eu gostaria que você falasse um pouquinho. Desculpa, fugiu um pouco da parte técnica, mas eu acho que é importante para a gente ter conhecimento disso aí. Lógico, lógico. Eu acho muito interessante isso daí mesmo que você está falando. E eu tenho percebido, Silvio, como a gente está fazendo alguns planos em alguns municípios, né, que isso daí eu vou falar numa frasezinha, óbvio que tem outras coisas junto, né? Mas é vontade política. Eu sei que é óbvio o que eu estou falando, mas a gente não foge disso, Silvio, por incrível que pareça. Parece que a gente não existe. Quer dizer, e eu não sei, aonde a gente vai, graças a Deus, onde chamam a gente vai, aqui em São Carlos. E outra coisa, eu acho que nós temos que ter, por exemplo, a pessoa que é técnica, quando eu falei do Paulo, o Paulo era, não sei ainda tudo, do PT. Né? O Newton Lima, eu vou falar para você, foi o melhor. Eu não conheço profundamente as coisas políticas, os bastidores, mas foi um prefeito que mudou a cara de São Carlos. E eu não sou PT, PMDB, P não sei o quê. Parece uma nomenclatura de plástico, né? PPE, PS, P não sei o quê. Né? Então, só para de letrinha. Então, eu acho que é pegar um sujeito que fala assim, ó, quem conhece lodo de ETA? É o professor Cordeiro na Federal que trabalha anos com isso. Quem conhece alguma coisa que tem que fazer de aterro, aproveitamento de não ser biometanização? Pega o cara que conhece isso daí e deixa fazer, né? Deixa fazer, porque a gente sempre se expõe, pô. Então, se a gente estiver falando bobagem, você está se expondo. Né? Não, a universidade, em São Carlos tem as universidades boas, tem a Embrapa, tem um monte de lugar interessante. Né? E eu chamei uma pessoa, ela só falou bobagem. Nunca aconteceu isso daí. Nunca aconteceu isso daí. Então, é vontade de pegar... o Paulo, várias coisas que nós fizemos em São Carlos, foi quando você estava na coordenação. Então... Então, isso para nós é orgulho, não é frescura, pô. Né? É vontade política, pô. Vontade política. Sure. Vocês desculpem a relação ao tempo, mas eu acho que a questão histórica, né? Em 1992, você se lembra, nós estávamos no Rotary Club e fizemos o quê? A cartilha, né? A cartilha de coleta seletiva, que o Maurício de Souza desenhou a capa, e a editora Globo deu 30 mil exemplares, e nós começamos a fazer um trabalho nas escolas de São Carlos. Há exatos 26 anos atrás. E, infelizmente, até hoje, a coleta seletiva ainda não decolou em São Carlos. A capital da tecnologia. Capital da tecnologia. Mas era só para fazer um registro, tá? Desculpa. Acho sempre bem-vindo. Mais alguma pergunta? Alguma outra pergunta? Não? Professor, só uma colocação rápida. Pois não. As universidades, a gente observa que ela sempre está pesquisando, desenvolvendo pesquisa, tecnologia. Tá? Isso via fomento das CNPq, CAPES, em parte, FINEP, que financia, e FAPESP. Mas o empresariado, com toda essa tecnologia, e resíduo é dinheiro.
Então, não falta essa questão do empresariado, de fato, partir junto com as universidades para poder baratear essas tecnologias. Porque, às vezes, a gente fica, o poder público tem que fazer, a universidade faz o papel dela, mas o empresário, certo, poderia estar fazendo dinheiro utilizando essas tecnologias. Então, essa distância, universidade e o setor privado, no país, é isso que a gente sente, é muito distante. Exato. Então, qual a posição do senhor? Como a gente aproximar eles para ganharem dinheiro? Exato. Ainda é uma coisa incipiente no país, mas o programa PIP, né, da FAPESP, é um programa que o CNPq também tem um, que é de justamente você fornecer recursos para alguma tecnologia que passa por alguns pareceristas, né, e que você descobre alguma coisa que é viável. Mas isso ainda está muito incipiente da gente fazer, né? Agora, o que eu acho mais dessa aproximação é uma coisa assim que eu senti isso daí na pele, por causa de todo esse tempo, é no sentido de a universidade, e eu vou falar uma coisa agora até falando bobagem até contra eu mesmo, né? Assim, eles acham que a gente vai fazer pesquisa que não vai servir para nada, falou o português claro, né? E não vai servir para nada. E às vezes isso daí o empresário, ele não, isso daí agora mesmo a gente está sendo consultado, mas a pessoa quer que a gente resolva o problema amanhã de manhã. E quando a gente fala assim, eu até sempre brinco, né? Que eu falo, não, mas eu vou precisar, cara, fazer algumas análises no laboratório, testar isso daqui, vai 1 ano, 1 ano e meio. O cara já fala, eu quero isso daí para amanhã de manhã. Por quê? Porque a gente não tem essa cultura que a FAPESP e o CNPq estão pelo menos tentando. A FAPESP está fazendo muito isso daqui no estado de São Paulo. Quer dizer, hoje está sendo raro, eu acho que nós estamos sentindo na pele isso, dar uma verba que eu acho até interessante, dar uma verba para auxílio individual à pesquisa. Só se ela for muito boa mesmo. Senão você tem que fazer uma pesquisa que sirva para alguma coisa. Tem que ser um modelo de alguns outros países, quer dizer, 95% das universidades tem que fazer coisa teórico-prática. E 5% o cara vê se a borboleta está andando para lá ou para cá, né? Mas não 90% ficar vendo a borboleta e... Eu acho que esse, pelo menos é a minha opinião nesse tempo que eu estou por aí. É que aí a universidade tem professores que acham, pô, eu não vou fazer isso, porque eu quero fazer outras coisas, né? Então, até a gente separar isso, vai demorar um tempo, viu? Se a gente pensar em Brasil, então, nós vamos demorar bem mais. Mas é essa coisa teórico-prática que as universidades ela deixam a desejar. Isso é desde do catedrático. O catedrático eu não podia pôr a mão nele, pô, né? Que eu não sabia, né? Você não podia entrar na sala dele, né? Então, isso daí foi dando uma mudada. Isso daí não é desrespeito. Continuam tendo os mesmos pesquisadores que fazem as pesquisas de muito bom nível, só que nós sempre somos famosos por não pôr na prática. Esse é o ponto, né? Ok. Professor, nós agradecemos a associação, os presentes, os nossos internautas, porque está sendo transmitida, certo, ao vivo aí no nosso canal da IASC, no YouTube e no Facebook. Essa palestra, quanto as duas de ontem, estão, certo, as de ontem já estão disponíveis na nossa página do Facebook e do YouTube, que é só escrever lá IASC, certo, vocês terão. E a de hoje já foi ao vivo e mais algumas horas já deve também estar disponível. A IASC agradece. Eu gostaria de chamar o nosso Silvio Coelho, certo, um ex-presidente, para poder, certo, uma homenagem. E o famoso diploma de participação aqui do palestrante. Continue na luta, viu? Não vou desistir. Sim. Vocês também não Convidamos para a gente fazer um coffee break, de uns 15 minutos, para a gente retornar e termos aí a segunda palestra, que é mútua,
certo? E os seus benefícios, certo? Aos associados.